Olá, pessoal, iniciando a nossa segunda aula. Essa aula vai ser realmente toda voltada ao cuidador, tá? Eu tenho certeza que você já leu, né? Acredito eu, na apostila sobre ética, sobre responsabilidade, tá? Isso, pessoal, é o mínimo do mínimo, é o básico do básico, tá? Nós somos profissionais e precisamos seguir tudo aquilo ali à risca, tá? Nós precisamos ser profissionais excelentes. Mas hoje o que está acontecendo? O que é uma grande dificuldade? Nós estamos com dificuldade de encontrar pessoas que realmente tenham compromisso, responsabilidade, tá? Que sigam o horário. Tudo isso vai entrar dentro de um profissional excelente. Às vezes você tem um profissional que às vezes ele cumpre o horário, mas quando ele chega ele não tem compromisso com o trabalho ali naquele momento. Fica se enrolando, fica pelos cantos, tá? Falta sem avisar. Então, essas coisas que parecem às vezes ser o mínimo, elas se tornam um grande diferencial dentro da empresa. Imagine que uma família às vezes te contrata para chegar a X horário porque eles precisam sair para trabalhar e você vai ficar lá com o ente deles. Aí você chega atrasado, sempre chega atrasado. Não tem como essa família ficar com você. É a mesma coisa dentro da instituição. A instituição normalmente trabalha por escala e aí você chega atrasado, atrasa o outro que tá esperando para sair, que já está cansado, querendo ir embora, tá? Então, você tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade, tá? E indo um pouquinho mais além, eu coloquei uma frase ali que, dentro da apostila, que antes de cuidar, nós precisamos se cuidar, tá? E isso é muito importante, porque acontece que às vezes o cuidador esquece que ele está para cuidar e quer ser cuidado, tá? Eu já presenciei muito isso, de pessoas que elas chegam, em vez de elas resolverem o problema, elas criam mais problema, tá? Eu entendo perfeitamente que todos passam por dificuldades, todos têm alguma situação ou outra, tá? Problemas acontecem na vida de todos. Não adianta eu falar aqui para você que a minha vida é linda, maravilhosa, é tudo certo. Não, não é. Mas eu tenho que saber lidar com isso daí, tá? Quem tá te contratando, ele não tem culpa. Quem tá te contratando, ele te contrata porque ele precisa de você. E você tem que entender que você vai chegar lá e vai fazer o teu melhor serviço. Você realmente vai se dedicar, você vai ser um profissional de excelência, tá? E se algum momento, alguma coisa não está te agradando, está tendo alguma dificuldade, alguma situação, você vai conversar com quem te contratou, vai tentar resolver isso daí. Mas se você realmente não quiser continuar, gente, ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Vida que segue. Porque assim, você precisa preservar tanto a sua imagem, que hoje a nossa imagem ela é muito importante, você precisa preservar isso daí, a sua imagem, o seu nome, você como profissional. E às vezes eu entendo que às vezes tem locais que às vezes não nos fazem bem, tá? Isso às vezes pode acontecer. Às vezes tem local que está afetando a sua saúde física, a sua saúde mental. E aí você precisa avaliar isso daí. E às vezes acontece também que às vezes a condição que você está passando, pessoal, está atrapalhando dentro do seu campo profissional. Então você precisa ser sincero consigo mesmo. E isso é uma avaliação constante, tá? Eu preciso que você seja sincero consigo mesmo será que realmente eu estou bem para cuidar de outra pessoa? Isso você tem que se perguntar sempre, tá? Porque quando você chega lá, eles estão te esperando 100%. Eles não querem saber o que está acontecendo com você.
mas você tem que chegar lá e realmente fazer a diferença. Nós estamos trabalhando numa área que às vezes qualquer detalhe, qualquer situação pode desestabilizar um quadro. Então, a linha é uma linha assim muito tênue que às vezes qualquer situação desequilibra tudo. Então, você precisa ter muito cuidado. Então, por isso que durante o curso você vai aprender às vezes questão de postura, o que eu falo, o que eu não falo. Mas, pessoal, muito importante, cuide da sua saúde. Hoje se fala muito em saúde mental, tanto que o curso é de saúde mental, mas a gente tem que se preocupar com a saúde mental também do cuidador, tá? E às vezes a gente entende que tem cuidador, que às vezes eles fazem muitas escalas, né? E eu entendo perfeitamente pela questão financeira do país, a necessidade, né? Eu também trabalho muitas horas, entendo perfeitamente isso daí. Mas nós temos que entender que o nosso corpo ele também precisa de uma manutenção. É como se fosse uma máquina. Você já pensou se você tem um carro onde ele fica ligado 24 horas ou 20 horas, esse carro ligado 20 horas, você não faz uma manutenção, você não troca o óleo, você não verifica como que está o fluido do radiador, você não troca a embreagem, você não troca a pastilha de freio, você não faz nada, vai chegar uma hora que tudo vai dar problema. É a mesma coisa no nosso corpo. Chega uma hora que ele não aguenta mais, chega uma hora que ele pifa, ele entra em pane. Então, o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. A nossa mente é como se fosse o motor do carro, tá? Então, você precisa realmente se cuidar. Então, pessoal, tenha esse compromisso com você, tá? Então, se você se propor a cuidar de alguém, veja se realmente você tem condições de cuidar de alguém. Esse é um compromisso que você tem que ter. Esse é um compromisso que você não vai fazer comigo, Juliana, tá? Porque você pode, né? Você dizer para mim que tá bem, não tá bem, para mim, você bem sincero, não faz diferença. Esse é um compromisso que você precisa fazer com você. Porque você tem que entender que profissional que você vai ser. Tá ok, pessoal? Então, questão de ética, né? Como eu já bem coloquei na apostila, não vou abordar muito nessa questão, mas de ter responsabilidade com as informações, não ficar compartilhando informações, ter respeito ali com as informações às vezes, da família, com as informações do morador, do teu paciente, cuidado, às vezes eu entendo que tem muitas pessoas que gostam de postar para colocar na rede social, né? Então, cuidado com isso. Às vezes você trabalha com a família te autorizou você compartilhar, às vezes ali a rotina, a foto com a pessoa. Se a família autorizou, ok. Você tem né? Isso que a família autorizou, tá ok. Mas se não ter cuidado com isso, de ficar compartilhando, principalmente informações, às vezes, de receita, de laudo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Eu sei que hoje a gente está na questão na era digital, né? Tudo a gente quer compartilhar, quer mandar para o colega e tal. Então, mas tome muito cuidado com relação a isso. Tá bom, pessoal? Mas igual eu falei, eu não vou entrar muito nesse tema, porque isso já está muito bem colocado na apostila. Eu acredito que questão profissional, isso é o mínimo do mínimo a se seguir, tá? Mas a dica que eu dou para você hoje, para você ser realmente um cuidador diferenciado, é ter esse compromisso com a empresa, tá? Eu não tô dizendo que é para você trabalhar mais, eu não tô dizendo que é para você chegar antes do horário, não tô dizendo que é para você sair depois do horário, eu tô dizendo que é para você fazer com excelência aquilo que você se propôs a fazer, entendeu? Porque, mas na empresa eles não vêem. Eu garanto para você que alguém tá vendo. Eu tenho certeza absoluta que sempre alguém tá vendo, tá? Então, cuide
novamente vou dizer para você, cuide da sua imagem, cuide do seu nome, porque é com ele, né, que você vai levar. Às vezes você acha que, mas você pode ter certeza que lá na frente vai te aparecer uma oportunidade e às vezes o que você fez lá atrás pode atrapalhar você conseguir aquela vaga, tá? Então, isso é uma dica que eu tô te dando. Eu tô falando isso agora como gestor, tá? Eu já trabalhei muitos anos, também fui funcionário já há muitos anos, ainda sou funcionário, mas dentro de uma outra função, também tenho empresa, então eu vejo todos os lados, eu consigo mediar tudo isso, tá? Eu consigo ver tanto o lado do patrão quanto o lado do funcionário. Então, novamente, às vezes se você não tá feliz, ok, vida que segue, mas tenha aí esse cuidado, tá? Tanto com o seu nome quanto a sua imagem.